Muito boa noite a todos. É realmente muito bom a gente estar aqui, a gente dá importância para aquilo que tem importância. Viver bem é tomar boas decisões é ter bons valores. E uma das expressões de ter bons valores é decidir o que é melhor para a gente em cada momento. E o melhor para a gente nesse momento de sexta-feira à noite é sim pensar a vida do ponto de vista espiritual. Muita gente se pergunta para que serve uma religião. Pensar a vida do ponto de vista espiritual é uma mudança fundamental na vida da gente. É você mudar tudo sem mudar nada. Como assim? Se você olhar a vida do ponto de vista espiritual, a tua vida muda completamente, apesar de ter os mesmos fatos, porque você vai olhar com outros olhos. Essa é a fabulosa mudança que a religião pode fazer por você. As pessoas buscam a mudança da mais grana, de ser promovido, trocar o carro, essas coisas assim. Infelizmente se avalia hoje as religiões, mas também se avalia as religiões, os padrinhos, os parceiros, os candidatos a casamento. Sempre foi por dinheiro, porque não seria também as religiões, né? A gente tudo reduz a dinheiro. Então hoje nós viemos pensar sobre Jesus Cristo, olhar a vida sobre esse ponto de vista espiritual. Que ganho nós podemos ter nesse aspecto, né? Nós consultamos, como a gente faz sempre, esse livro que é de diversas passagens do Evangelho segundo Lucas, para pensar a saúde do ponto de vista integral. Livro que tem a arrecadação integralmente voltada para a Fraternidade Sem Fronteiras. A gente na saída vai estar oferecendo esse livro, veio através da gente. A gente perguntou para os amigos espirituais se não colocaria o nome dos parceiros que certamente a gente tem, e eles falaram que o nome não interessa. Ok, então tá bom. Então nós viemos falar sobre um aspecto muito interessante, sobre a encarnação. Pensar sobre a encarnação é fundamental para nós, porque é muito comum que todos nós, em algum momento, nos perguntemos o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Especialmente depois do jornal, a gente fica pensando assim, não é? O que vocês acham? A gente assiste o jornal, o terrorismo, as guerras. Tem países que tem até corrupção na classe política. De vez em quando sai uma notícia assim, eu não sei qual é o país, agora não está me ocorrendo qual é. E a gente vê essas notícias todas e fica falando assim, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes não é só com as notícias que a gente se pergunta isso. Às vezes é durante uma crise familiar, uma crise conjugal, uma crise no local de trabalho. Vocês têm se decepcionado com as pessoas? O que vocês acham? Isso acontece? Que consequência isso traz dentro da gente? Essa sensação de estranhamento. Quebrou o computador de Deus e eu caí aqui por acaso. E isso é muito ruim para a gente. É muito ruim a gente não aceitar a encarnação. Alguns de vocês, se já teve a oportunidade de ficar num quarto de hospital com mais de uma pessoa, né? Já pode ter presenciado um triste espetáculo, grotesco, feio até, que é a enfermeira chegar com uma bandeja cheia de copinhos de plástico desses de café, com os remédios dentro, né? E aí ela distribui um copo d'água para cada um,
e às vezes parece que implica com um certo doente. Vamos supor que esse doente seja eu. E aí pergunta: seu Maurício, tomou seu remédio, seu Maurício? Está lá o copo d'água vazio, o copinho vazio, e ela pergunta isso para mim. Por quê? Ela já me conhece. Daí eu, Daí ela abre a boca. Aí começa o espetáculo. O espetáculo é feio. Abre a boca. Não, seu Maurício. Levanta a língua. Tá, agora mostra os dentes. Por que esse espetáculo tão feio? Por que essa enfermeira resolveu fazer isso com o seu Maurício? Por quê? Eu já fiz isso outras vezes. Parece incrível, mas tem gente que recebe o remédio, esconde e não toma. E aí a pergunta que a gente faz, que a gente deveria fazer e faz aqui hoje, porque tem a ver com o nosso tema, é por quê? Por que uma pessoa faz isso? Vamos exercitar o psicólogo que há dentro de nós. Por que uma pessoa cospe, ou boicota, ou não usa o remédio que lhe é dado no hospital? Eu particularmente tenho duas teorias. A primeira é: a pessoa acha que não é doente. E quando a pessoa acha que não é doente, aí complica tudo. Quem tem um parente alcoólatra sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a pessoa acha que não é doente, eu paro a hora que eu quiser, essa pessoa vai se curar? Não. Ela se boicota. A segunda tese que eu tenho, a segunda alternativa que eu tenho, é não confiar no médico. A pessoa, quando não confia no médico, também não vai tomar o remédio. Qual das duas razões você tem utilizado para boicotar a sua cura? Qual das duas? Se alguém acha que não é doente, que veio aqui à Terra com tanta gente ruim, tanta gente violenta, tanta gente corrupta, e caiu aqui errado, é porque acha que não é doente. Quem aqui acha que não é doente, devia se investigar. Será que eu estou boicotando a minha própria cura? Isso acontece com mais frequência do que você imagina. O que a gente pode falar de um médico que reclamasse do outro assim: nesse hospital aqui está ruim de trabalhar, tem muito doente, muita gente doente. Aí o outro médico quer falar o que para ele? Meu amigo, no hospital costuma ter gente doente. Pois não é que acontece de médico reclamar disso? Às vezes numa escola um professor reclama para o outro: na minha classe tem muita gente ignorante. Como assim? A gente está rindo do médico e do professor para rir de nós mesmos. Sabe por quê? Porque os Espíritos revelaram que a Terra é uma escola e um hospital. E a gente reclamar de ter muita gente violenta, ignorante, doente no mundo, é reclamar contra o diretor do hospital e a diretora da escola, ou o diretor da escola. Então a gente não acredita no diretor da escola, ou por ele nos ter colocado uma classe cheia de gente ignorante, numa enfermaria cheia de gente doente, e assim a gente boicota e não se cura. Isso é muito sério. Isso é muito sério nas nossas vidas. Nós frequentemente brigamos contra o remédio. E o remédio, porque o remédio vem sob que forma para a gente? O remédio
para certas pessoas vem pelo amor. Para certas pessoas vem pela dor. O que determina isso? Determina um grau de sensibilidade das pessoas. Porque Jesus falou sobre uma parte da humanidade que eles teriam olhos, mas não veriam. Eles teriam ouvidos, mas não ouviriam. Quem será que é esse eles, hein, gente? Não sei. Eu não sei quem é. Porque é muito difícil acordar uma pessoa ou falar com uma pessoa com deficiência auditiva. Você fala a primeira vez, não é ouvido. Você fala uma segunda vez e a pessoa não te atende. O que você faz? Fala mais alto. Porque Deus nunca desiste de nós. E aí Ele às vezes precisa falar mais alto. E quando você fala mais alto com a pessoa com uma redução auditiva, ela fala o que pra gente? Também não precisava gritar. Também não precisava gritar. Precisava. Porque a gente, tendo ouvidos, não ouve. Quando a dor chega para a gente, é só porque Deus, porque a vida já nos tinha chamado de uma maneira mais calma. Começa mesmo pelo amor, a gente quando quer acordar, não é? Como é que a gente começa? Amorzinho, está na hora. Na quinta vez você já está batendo panela, abrindo janela, arrancando, fazendo tudo. Nós precisamos entender a nossa relação com a dor, com a dificuldade, com a encarnação num planeta de provas e expiações. Provas e expiações têm em comum a dor. E é fácil perceber como tem sido a sua relação com a dor na encarnação. Analise as suas orações, os seus pedidos em aniversário, em passagem de ano. Se por um acaso você tem pedido que a vida seja sem problemas, como por exemplo, que em 2020 não tenha guerras no mundo, não tenha violência no Brasil, não tenha conflitos na minha família, não tenha problemas de doença e eu tenha um pouco de dinheiro. Vocês lembram da música de passagem de ano? O que ela fala mesmo? Muito dinheiro no bolso, saúde, dá entender. E não é só na passagem de ano. Toda noite a gente costuma pedir alguma coisa para Papai do Céu. Analise os seus pedidos. Analise. Se você estiver pedindo para que tire as dores, para que afaste as dores, para que você não sofra as angústias, os problemas e as dores que você tem passado, você está fazendo o que com os remédios? Escondendo, cuspindo. Eu não acho que vocês fazem isso. Realmente acho que não. Passagem de ano as pessoas colocam várias calcinhas, uma por cima da outra. Porque a amarela é para ter mais dinheiro, a rosa é para ter amor. E cada coisa você vai querendo uma escola sem lições ou um hospital sem remédios. Dá para ser assim? Nós estamos brigando com a vida, brigando com a encarnação, duvidando do médico. E aí o que acontece? Uma reclamação para o hospital. Olha, eu estou aqui numa enfermaria com 4 pessoas, entramos todo mundo mais ou menos na mesma semana. Todos os outros da enfermaria já saíram. Ah, é, seu Maurício? Todos eles já tiveram alta. Só eu que não queria fazer uma reclamação para o hospital. Ah, é, seu Maurício? Tudo bem, a gente está entendendo o seu lado. Realmente, ninguém gosta de ficar no hospital. Mas só uma perguntinha. O senhor tem tomado o remédio? É. Sabe?
Não. Então como é que o senhor quer sair do hospital, seu Maurício? Como é que o senhor quer se curar, seu Maurício? Como é que a gente quer se melhorar, se curar dos nossos problemas, brincando com os remédios que a vida nos trouxe? E a doutrina dos espíritos, o espiritismo, é uma doutrina fantástica para a gente resolver o problema da dor. E o problema da dor é muito sério nas nossas vidas, muito sério. Esse boicote que a gente tem feito a nós mesmos impede a gente de se curar e se melhorar. Impede. Mas eu vou depois no Seara e tomo um passe. Muito bem, venha mesmo. Porque Jesus, que é o inspirador de todo esse trabalho, falou para toda a humanidade: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então venha. Sempre que estiver sobrecarregado, venha, porque Jesus prometeu. E se o diretor do hospital prometeu, quem é o faxineiro para falar que não? No caso, sou eu. Quem sou eu para falar que não venha? Se o próprio diretor do hospital falou que era para vir sempre que estivesse sobrecarregado. Mas eu me sinto no dever, como trabalhador do hospital, de perguntar para vocês: alívio é solução? Alívio não é solução. Então você vem aqui e o passe alivia. E o alívio é importante para quem está com dor? Claro que sim, por isso venha. Venha. A casa vai te receber de braços abertos. Mas todo médico, todo hospital que der apenas um paliativo para um doente, precisa explicar para ele o que é a cura. É ou não é? E Jesus explicou para a gente. Jesus, o diretor do nosso hospital, falou. Em primeiro lugar, quando ele curava as pessoas, ele falava o que para as pessoas? A tua fé te curou. Isso quer dizer que nem Jesus podia realmente nos curar sem a fé, sem a nossa participação. Então, se nós tivermos essa consciência, as coisas começam a se resolver. E aí essa fé não é uma fé tradicional da nossa cultura religiosa, porque fé da nossa cultura religiosa é o quê? Vela do tamanho da pessoa. Então, se a pessoa tiver uma vela do tamanho dela e acender, isso quer dizer, é um sinal evidente de fé. Subir um monte Serra de joelho é outro sinal evidente de fé. Andar em cima de brasa deve ser uma fé plus, uma fé a mais. Será que é essa fé que Jesus estava falando? No Espiritismo nós somos convidados à fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela nos ajuda fantasticamente a ficar de bem com Deus. Porque sem perceber nós estamos de mal com Deus. Quer ver? Vamos ter consciência como nós estamos de mal com Deus? Quem aqui acredita num Deus bom, todo-poderoso e justo? Levanta a mão. Quem acredita que existe o mal na terra? Levanta a mão. A maioria de nós. Dá para ter as duas coisas? É compatível você acreditar no Deus todo-poderoso, bom, todo-poderoso e justo, e ter mal na terra? Então é mais ou menos assim: fulano é uma boa mãe, só que os filhos padecem muito. Se tem mal na terra, se Deus permite o mal, ele não pode ser um bom pai. Não tem jeito.
acreditar em Deus e acreditar que existe mal na terra é como andar num carro com 4 pessoas que não se entendem, estão se quebrando. Aí o carro atola e eles descem para empurrar, mas como eles não estão se entendendo, 2 vão para frente, empurram para trás, 2 vão para trás e empurram para frente. O carro desatola? Nós estamos fazendo isso. A gente acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós estamos acendendo uma vela para Deus e para o mal ao acreditar que o mal existe. O mal que você diz é o mal do ser que pode ter o mesmo poder que Deus. O mal profundo. Porque o mal aparente, o mal superficial, principalmente para uma criança, o que é o mal superficial? O mal superficial para uma criança é tipo assim: mãe, eu quero comer sobremesa antes do almoço. Aí a mãe fala, nesse momento ela é o que para essa criança? Se ela for geniosa, ela se atira no chão, ela fala, você não me ama, e faz um escândalo, não é? A mãe é tudo de ruim naquele momento. Vai no supermercado e imagina, não deixa ela comprar aquele monte de coisa que a fulaninha quer pôr para dentro do carrinho. Ela fala, não. E quando fala não, ela é o mal. Mas será que ela é o mal? Nós também, quando olhamos o mal e acreditamos no mal, nós estamos com um olhar superficial. Quando a gente muda a visão, a gente vê que não é mal. São nossos irmãos que ainda estão. A essa altura da vida, que a maioria daqui é de pessoas experientes, maduras, a essa altura da vida, nós muitas vezes olhando para trás, já acumulamos fatos que aconteceram, que a gente no momento achava que era tudo de ruim. E olhando agora, olha só, aquilo lá foi bom. Às vezes é um casamento que o outro par desfaz e você fala, nossa, meu mundo acabou. Aí você vai ver no que se tornou a vida do cara, você fala, ainda bem, tá bom, de Deus. Ou a própria nossa, né? Que a gente faz. Não é que há males que vêm para bem, não é isso. Simplesmente não há o mal. Não existe o mal. O mal é apenas o bem que nós ainda não pudemos compreender. Porque a gente ainda está na superficialidade, olhando a vida de um ponto de vista, como uma criança. Ora, se a criança souber no dia de vacinação, ela souber que está saindo de casa para levar uma agulhada, e pior, que essa agulhada é para colocar doença no corpo dela. Você acha que ela vai? Ora, e vai achar que a mãe está fazendo mal. A mãe está fazendo mal levando a criança na vacinação? Pelo amor de Deus. Agora, nós achamos, e a vida coloca dor para a gente, a vida coloca doenças, coloca dificuldades na vida da gente, coloca, claro. A vida coloca doenças, dificuldades, empecilhos, contrariedades? Claro que sim, mas por quê? O que acontece com aquilo que a gente falou no início? O que acontece com a vida da gente quando a gente sai um pouquinho da superficialidade e avança no sentido da profundidade das coisas? O mundo se transforma. É uma questão sempre de o mundo, a visão de mundo que você tem, o conceito de realidade que você tem, é uma questão sempre de ponto de vista. Conforme o ponto de vista, é tudo de ruim. Ai, o mal, nada presta na terra. Conforme o ponto de vista, como a gente viu a respeito da ignorância e da doença. Conforme o ponto de vista, se o teu ponto de vista for a vida é uma escola e a vida é um hospital, a ignorância e a doença vão estar completamente
completamente explicadas. Completamente explicadas. E você vai passar a aceitar as dores como remédios e lições. Muda tudo. Muda tudo. Aquele doente que colocar, porque não é só colocar debaixo da língua, viu, gente? Tem uma técnica para você esconder remédio que a pessoa coloca na gengiva, por isso que tem que mostrar os dentes. E as técnicas para não aprender na escola? Eu sei que aqui só tem aluno exemplar, isso eu sei disso. Ninguém nunca boicotou, nunca deu jeitinho na escola. Mas ouvi falar, porque eu também sou aluno exemplar, eu ouvi falar que tem gente que cola em prova, por exemplo. Eu tenho certeza que aqui ninguém, mas tem gente que cola. Tem gente que escolhe o aluno mais capaz naquela matéria para fazer trabalho em grupo. Tem gente que faz isso, para depois fazer o que no trabalho em grupo? Nada, é claro. Tem gente que boicota o próprio aprendizado. Vocês já ouviram falar a respeito disso? São hábitos da nossa postura que fogem dos problemas. Isso, sem dúvida, não nos tem ajudado. Isso, sem dúvida, tem feito o nosso carro existencial atolar e não sair do atoleiro. A única forma que tem de você sair do atoleiro é você se reconciliar com Deus a partir da investigação que o Espiritismo propõe. Não existe o mal na terra. Investigue, entenda as leis de Deus. Entendendo as leis de Deus, você aprofunda e num nível intermediário você vai entender que o único mal que as pessoas podem fazer é mal contra si mesmo. Porque um assassino, um estuprador, não podem matar, não podem violentar qualquer pessoa. Se um assassino pudesse matar qualquer pessoa, ele seria superior a Deus. Então não existe bala perdida. Perdida é o assassino. A bala vai acertar e vai causar o dano exatamente para quem tem sentido aquilo. Não há outra maneira de Deus ser bom e ser justo. Só tem um jeito: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Porque senão fica sendo aquela coisa assim: Deus é todo poderoso assim, 34%. E cá entre nós, na visão mais superficial, não chega tanto. Quem sabe uns 12%. Quanto Deus é todo poderoso? Quanto? Alguém vai falar: Maurício, não tem jeito de ser todo poderoso se não for 100%. Pois é isso que eu estou falando para vocês. Não tem jeito de Deus ser Deus se não for 100%. Senão não é Deus. Senão você, falando que acredita em Deus, na verdade não acredita. Você boicota a tua própria vinculação, a tua própria vida, a tua própria cura. É sobre boicote da cura que nós estamos falando. E sobre aceitação da vida. A maioria das pessoas não tem a menor noção do que seja a aceitação da vida. A gente acha que a aceitação é ficar parado esperando a morte chegar. Passivo. Eu outro dia fui fazer palestra num núcleo de pessoas com uma certa doença crônica irreversível, cruel, mas que quando você inicia o tratamento, há uma forma de bem gerenciar essa doença. E eles fizeram um depoimento lindo, como a aceitação é a porta para a cura, é a porta para o verdadeiro movimento. Como no alcoolismo, como nós falamos aqui, só com a aceitação é que começa a cura. Sem aceitação não tem. A aceitação é a base do movimento, não é a paralisia como a gente pensa que é. A aceitação é a condição básica para você mudar. E aceitando que você teve o pai que você teve, a mãe que você teve, o filho que você
você teve, a infância que você teve, a condição social, que você está no país que você precisava ter caído. Vocês acreditam nisso? Que você teve os maridos que você precisava ter passado, as mulheres também. Aceitando a vida é que você consegue fazer a transformação. Enquanto você estiver brigando com a vida, meu amigo, brigar com a vida é a revolta. É a arrogância, né? Revolta. Como nós gostamos de nos revoltar com a vida, a gente se revolta até com o clima. Ai, que calor que está hoje, né? Ai, não suporto calor. Aí vem o frio, ai, frio horrível, ai, detesto frio. Pelo amor de Deus. Eu já vi mulheres brigando, quem gostava menos da atitude do marido. Não, meu marido não levanta da cadeira para lavar uma louça. O meu levanta e lava tudinho, mas não lava do jeito que eu quero. A gente briga com a vida de todo jeito, porque nós queremos solução de onde não vem. Nós queremos a solução de onde ela não está. O romantismo adora dizer que a solução da vida das mulheres é um bom homem. Alguém concorda? Se tiver uma moça noiva aí, por favor, me desculpe. Uma mulher experiente, quando vê uma sobrinha falar assim, tia, eu vou casar e olha, ele vai me fazer muito feliz. Daí ela fica, conto ou não conto? Porque homem nunca foi a solução para a mulher. E mulher também não. Não adianta vocês rirem muito da primeira parte, porque é a segunda. E a gente muda de candidato, muda de partido nas eleições, falando agora vai. Vai? Muda de emprego, muda de prédio, muda de tudo e a vida não muda. Por quê? Porque nós estamos esperando mudança de onde ela não vem. E aí se desespera com a vida, briga com a vida. Porque é muito cômodo você querer que alguém resolva a vida por você. Vem aqui no Ceará, toma um passe. Se não foi curado da sua doença, é porque o passista é fraco. Aí você olha bem aqui e escolhe um outro na outra. Aí você é muito gentil na outra vez, você fala assim para a pessoa que está atrás, não, pode passar à frente. Gentileza a toda custa. Não, você viu que eu era um médium que era fraco. Aí quando você já passou em vários e não, só tem médium fraco no Ceará, chegou a essa conclusão, você muda de centro. E se mudou de centro e não resolveu, você muda de região. E a gente vai ficando com Deus quando Deus quer casar. Sabe como é que é? A gente vem dar uns beijinhos e vai embora. Deus quer casar e a gente só quer dar uns beijinhos. A gente só quer usufruir da relação sem compromisso. Sem um compromisso que Deus... E qual é o compromisso que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós nos transformemos, gente. E é essa transformação, é por isso que Ele incita, é por isso que Ele chama, é por isso que Ele alerta, é por isso que Ele puxa a orelha, é por isso que Ele dá lição e dá remédio. Não adianta brigar com a vida. Inútil brigar com a vida. Naturalmente, quem entrou aqui brigando com a vida e quiser sair daqui brigando com a vida, vai poder sair, porque Deus nos ama em liberdade. Quem é o servente do hospital para falar que vocês não podem? Não pode continuar brigando com a vida à vontade. Ainda não encontrei um homem bom para casar comigo, mas vou encontrar. Vai nessa. Não que não possa encontrar alguém melhorzinho. Mas a solução não está aí. E a solução do Brasil não está nos próximos todos candidatos a presidente. Todos.
Se alguém ainda tem ilusão, eu não estou falando que são todos iguais, como eu já falei. Pode ter um melhorzinho. E votem, porque é melhor você escolher um melhorzinho. Só que não é a solução do Brasil. A solução do Brasil é cidadãos mais conscientes que façam política todos os dias, pensando no bem comum em todas as suas atitudes, desde a reciclagem de lixo, coleta de cocô do cachorro e pensando no seu bairro, acompanhando a melhoria das decisões do seu país, da sua cidade, do seu estado. Enquanto não tiver isso, diz o Capial que o olho do dono é que engorda o gado. Eu concordo plenamente. Assim também todas as outras coisas. E Jesus ratificou essa ideia ao falar: o reino dos céus está dentro de vós. Toda conquista, toda mudança que você exigir, que você quiser de Deus, quiser da vida, quiser dos outros, fale assim: o que eu preciso fazer? Mahatma Gandhi tem uma frase maravilhosa a respeito disso: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Não é um belo desafio? Ah, é? Você quer um país sem corrupção? Quer? Bacana. Seja honesto. Desenvolva em você e estimule nos outros a honestidade. Aquele pai que fala assim: filho, é muito feio mentir, tá bom? 30 pro telefone. Quem é? Fulano, fala que eu não tô. Muito feio falar palavrão, mas não veja o pai assistindo o jogo de futebol. E a gente assim vai sendo duas caras, de novo se boicotando, de novo acendendo uma vela para o bem e outra para o mal. Não vai, a vida não anda assim. Tem uma péssima visão sobre saúde na minha vida, que é olhar uma pessoa com traqueostomia, porque teve câncer na traqueia, estava com aquele buraquinho aqui, e o danado do buraquinho tem exatamente o tamanho de um cigarro. E não é que o cara punha um cigarro e fumava pela traqueostomia. E saía parecia um dragão, né? Saía por aqui, aquela coisa horrorosa. Ou seja, a pessoa já está sofrendo pelos problemas causados por ele mesmo. E ele continua fazendo a mesma coisa. Os consultórios, eles têm um sistema de classificação dos médicos. Os consultórios não, a sala de espera. E quando as pessoas estão ali na sala de espera, elas sem perceber estão fazendo um sistema de classificação dos médicos, que funciona da seguinte maneira: médico bom é aquele que dá um remédio que é tiro e queda. Médico ruim é aquele que fala assim: olha, a senhora está precisando rever os seus hábitos alimentares. Não, a senhora está precisando rever a maneira de lidar com o seu corpo. E pior de tudo, a senhora está precisando rever a sua maneira de lidar emocionalmente com os problemas. A senhora está se desgastando demais com coisa que não tem tanta razão. A gente gosta desse médico? Dá logo um remédio, faz uma cirurgia, dá uma injeção, mas não fica com tanto nhenhenhen. Não é assim? Esse é o pior médico. Mas será que é o pior médico? É de novo olhar a vida na superficialidade ou na profundidade. Deus é um maravilhoso médico e Ele está falando para nós: a sua cura depende da sua transformação interior, da mudança interior. Nós não sabemos disso? Eu estou falando alguma novidade aqui? Mas a gente adora superficializar a visão. E o nosso convite de hoje é que a gente reveja isso. A passagem do Evangelho que suscitou essa nossa discussão de hoje é uma oração do Mestre pelos discípulos, quando ele os incita a irem de dois em dois para propagar o Evangelho. E ele fala assim: eu estou lançando vocês como ovelhas no meio de lobos, que é o início da nossa conversa aqui.
Parece a gente perdido num lugar onde nós somos ovelhas e todo mundo é lobo. Por que Jesus fez isso com os discípulos? Por que Deus fez isso com Jesus, de lançar ele, ovelha, no meio de lobos? Porque a vida é uma vacina. E a gente se fortalece com doença pequena se nós aceitarmos. Corpos saudáveis, quando recebem vacina, é doença pouca. E com doença pouca, o corpo se fortalece, cria anticorpos, fica forte. Quando vier doença muita, ele está preparado para ou não ter a doença, ou para ter de uma forma atenuada. É por isso que Deus nos manda as dores. Mas ela só funciona como vacina em mentes minimamente sadias. E ser sadio para receber as vacinas do mundo e se fortalecer com ela é entender, é aceitar que o médico é perfeito, é aceitar que você é doente, e a partir daí a cura se abre para as nossas vidas. Muito boa noite, muito obrigado.